Gente, vocês não têm ideia do que é chegar no fundo do poço. Eu digo fundo de verdade, sabe? Não é só perder dinheiro, é perder o chão, o ar, a dignidade. É olhar no espelho e ver que a pessoa que você era, aquela que construiu um império do zero, que era respeitada na cidade, virou só uma sombra suja, morando de favor e comendo o resto que sobrava. Eu era a Aurora. Hoje eu sou só eu. E o que eu sou, eu devo à vingança. O nome dele era Cássio Montenegro, um tubarão, com aquele sorriso de dentes brancos que pareciam facas. Meu pai, um homem honesto, mas ingênuo nos negócios grandes, confiou nele. Eles eram sócios no papel, mas na cabeça de Cássio, meu pai era só um degrau. Eu vi meu pai definhar. Vi o império dele, que era o meu futuro, virar pó em menos de 6 meses. Cássio usou cada cláusula escondida, cada advogado de terno caro para drenar a empresa por dentro. Meu pai, de coração fraco e alma forte, não aguentou a humilhação. Ele teve um infarto fulminante, ali, na sala da diretoria, logo depois de Cássio assinar os papéis finais, pegando tudo e deixando para nós só as dívidas e a vergonha. Eu tentei a justiça, juro que tentei. Eu contratei advogados, eu joguei a papelada na cara dos promotores, eu gritei nos jornais pequenos. Mas o dinheiro de Cássio era um muro de concreto. Ele comprava testemunhas, comprava o silêncio, comprava a própria lei. Eu era só uma mulher, sozinha, gritando que o rei estava nu, enquanto todos faziam reverência ao terno caríssimo dele. Chegou um ponto em que eu não dormia mais. Eu passava as noites sentada na beira da cama, no quartinho emprestado, olhando para as minhas mãos e pensando: o que mais eu posso fazer? Eu perdi a fé. A esperança tinha virado cinzas. O que sobrava era só o ódio puro, quente, que queimava na garganta. Era o único motor que me mantinha viva. Eu lembro daquela noite como se fosse hoje. Estava chovendo fino, aquela garoa gelada que entra na alma. Eu tinha acabado de receber a última carta do tribunal, arquivando o caso por falta de provas contundentes. Falta de provas, quando o roubo estava desenhado na minha cara. Eu amassei o papel, senti o cheiro de mofo daquele beco onde eu estava e senti que ia desabar. Eu pensei em desistir. Pensei em caminhar até o rio e deixar a água levar essa dor. Se Cássio tinha vencido, que ele ficasse com a minha morte também. Foi nesse exato momento, quando eu estava olhando para a poça d'água refletindo a luz fraca do poste, que ela apareceu. Sem barulho de passos, sem pressa, ela simplesmente estava lá. Eu me virei assustada. Era uma mulher alta, de uns 50 e poucos anos, vestida num sobretudo escuro que parecia caro, mesmo estando molhado. Ela não usava joias chamativas, mas a postura dela gritava poder. Ela não parecia surpresa por me encontrar naquele estado deplorável. Os olhos dela eram de um verde tão profundo que pareciam sugá-los. Eram olhos que já tinham visto tudo, o bem e o mal, e tinham decidido qual lado era mais eficiente. Ela não se apresentou, ela apenas falou, e a voz dela era grave, como um sino quebrado. Aurora, você tá cansada de implorar por justiça. Eu senti um arrepio. Como ela sabia meu nome? E por que ela estava ali? Quem é você? Eu consegui balbuciar, a voz rouca de tanto chorar. Ela deu um sorriso que não chegava aos olhos, um sorriso frio, de quem tá medindo uma peça de xadrez. Ela se aproximou um passo e eu não consegui recuar. Era como se uma força invisível me prendesse. Você tentou o caminho legal. Perdeu. Você tentou o caminho da mídia. Foi silenciada. Você tá na beira do abismo, Aurora. O que resta? Eu olhei para ela,
meus olhos ardendo de ressentimento. Resta o que eu puder fazer com as minhas próprias mãos, eu disse, a voz cheia de veneno. Se a lei não o pega, o destino pega. E eu quero ser o destino dele. A mulher assentiu, como se aquela fosse a resposta certa para um teste. Bom, esse é o tipo de pensamento que nos interessa. Meu nome é Lyra, e eu tenho um contrato para você. Eu senti um calafrio. Contrato? Parecia coisa de máfia, de filme ruim, mas a seriedade dela era tão grande que eu não conseguia rir. Que contrato? Perguntei. Dona Lyra tirou de dentro do sobretudo uma pasta de couro fino. Ela abriu e me estendeu um pedaço de papel. O papel não era um documento legal. Não tinha brasões ou selos de cartório. Era um texto limpo, escrito à mão, com uma caligrafia elegante e firme. Este é um contrato de retribuição. É para quem já foi destruído pela injustiça e entende que a reparação só virá através de meios alternativos. Eu peguei o papel, sentindo o cheiro de papel antigo e tinta fresca. Li as primeiras linhas. Não falava de dinheiro, falava de propósito. Cláusula primeira. A requerente, doravante denominada vítima, cede sua vida e seu tempo para a execução da justiça pessoal contra o agente do dano. O que isso significa, Dona Lyra? Eu perguntei, sentindo o coração bater acelerado. Significa que nós vamos te dar as ferramentas, o conhecimento e o poder para você destruir Cássio Montenegro. Não apenas prendê-lo, Aurora. Destruí-lo. Tirar dele o que ele tirou de você. A reputação, a riqueza, o medo. Fazer com que ele deseje nunca ter cruzado seu caminho. A ideia era tentadora. Era a única luz no meu túnel escuro. Mas eu sabia que não existia almoço grátis. E o que vocês querem em troca? Minha alma? Dinheiro que eu não tenho? Dona Lyra finalmente sorriu de verdade, mas era um sorriso ainda mais assustador que o anterior. Não queremos sua alma, Aurora. Queremos sua lealdade. O preço é o seguinte: depois que a sua vingança for concluída, você não volta para sua vida antiga. Você se torna parte da nossa organização. Você se torna a ferramenta de vingança para outras mulheres que, como você, foram esmagadas pela injustiça. Ela fez uma pausa dramática, deixando o peso daquela proposta pairar no ar úmido. Nós somos um coletivo. Nós garantimos que o ciclo de dor pare. Se Cássio te destruiu, você o destrói. E depois, você ajuda a próxima mulher a destruir o próximo Cássio. É um serviço, Aurora. É a única maneira de realmente equilibrar a balança. Você aceita pagar o preço da sua própria justiça, servindo à justiça de outras? Eu me senti dividida. Por um lado, eu teria minha vingança. Não queremos sua alma, Aurora. Queremos sua lealdade. O preço é o seguinte: depois que a sua vingança for concluída, você não volta para sua vida antiga. Você se torna parte da nossa organização. Você se torna a ferramenta de vingança para outras mulheres que, como você, foram esmagadas pela injustiça. Ela fez uma pausa dramática, deixando o peso daquela proposta pairar no ar úmido. Nós somos um coletivo. Nós garantimos que o ciclo de dor pare. Se Cássio te destruiu, você o destrói. E depois, você ajuda a próxima mulher a destruir o próximo Cássio. É um serviço, Aurora. É a única maneira de realmente equilibrar a balança. Você aceita pagar o preço da sua própria justiça, servindo à justiça de outras? Eu me senti dividida. Por um lado, eu teria minha vingança. Finalmente. Eu poderia fazer Cássio pagar por ter matado meu pai e roubado minha vida. Por outro lado, eu estaria me amarrando a uma vida de escuridão, de operar nas sombras, de me tornar essencialmente uma justiceira fora da lei. Mas que lei? A lei que me abandonou? A lei que Cássio comprou? O ódio falou mais alto. A dor da perda era muito mais forte do que qualquer medo de transgressão.
Eu aceito, eu disse, a voz firme agora. Eu faço o que for preciso para derrubar Cássio. Depois, eu farei o que for preciso por vocês. Dona Lyra estendeu a mão, e eu apertei. O aperto dela era surpreendentemente forte, frio como pedra. Muito bem, Aurora. Começa agora a sua transformação. Cássio Montenegro não vai ser destruído por uma ex-empresária falida. Ele será destruído por uma máquina de retribuição que nós vamos construir. E assim começou meu treinamento. O contrato não era só um papel, era um ritual de passagem. Dona Lyra me levou para um lugar que parecia não existir no mata. Era uma propriedade isolada, no meio de montanhas, protegida por uma segurança que faria o exército parecer um grupo de escoteiros. Lá dentro não havia luxo, mas havia disciplina e propósito. Eu conhecia as outras. Mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, mas todas com o mesmo fogo nos olhos. O fogo da injustiça sofrida. Havia a ex-advogada traída pelo sócio, a viúva de um político corrupto, a executiva que teve sua invenção roubada. Todas ali se aprimorando para serem as ferramentas de Dona Lyra. O treinamento era brutal. Não era só físico, embora eu tenha aprendido a lutar de um jeito que eu nunca imaginei. Eu aprendi a usar facas, a atirar com precisão cirúrgica, a me mover como uma sombra. Mas o mais difícil foi o treinamento mental. Dona Lyra queria que eu me livrasse da Aurora antiga. A Aurora que chorava, que implorava, que tinha medo. O medo é uma âncora, Aurora, ela dizia, enquanto me fazia meditar por horas a fio. Você precisa sentir o medo, aceitá-lo e depois jogá-lo fora. Se você sentir pena de Cássio, você perde. Se você hesitar, você morre. Você precisa ser fria. Precisa ser a própria consequência. Eu estudei Cássio Montenegro como se ele fosse a minha tese de doutorado. Eu sabia seus hábitos, seus vícios, seus medos. Eu sabia o nome da amante dele, o tipo de vinho que ele bebia, a senha do cofre dele. Dona Lyra tinha uma rede de informações que parecia onisciente. Eles sabiam tudo de todos. O plano, desenhado por Dona Lyra e meticulosamente repassado para mim, era uma obra de arte da destruição lenta e psicológica. Não era para dar um tiro e pronto. Era para desmantelar Cássio peça por peça, para que ele entendesse exatamente o que era perder tudo. O primeiro passo era a infiltração. Cássio era um homem de status. Ele gostava de exibir sua riqueza, seus troféus. O maior troféu dele era a empresa que ele tinha roubado de nós, rebatizada com um nome pomposo. Eu precisava entrar no círculo dele, no seu novo império, e começar a corroer de dentro. Para isso, eu precisava de uma nova identidade. A Aurora, que vestia terninhos simples e falava de balanços financeiros, estava morta. Nasceu Vera Lúcia, uma consultora de investimentos fria, elegante e com um passado misterioso e muito bem fabricado. Fizemos cirurgias plásticas leves, mas estratégicas. Mudei a cor do cabelo, a forma de andar, a maneira de falar. Dona Lyra me ensinou a usar o poder da feminilidade de uma forma que eu nunca tinha considerado, não para seduzir, mas para desarmar. Homens como Cássio subestimam mulheres bonitas e inteligentes, e eu seria as duas coisas. Quando Dona Lyra me olhou pela primeira vez no espelho, vestida de Vera Lúcia, ela não sorriu, apenas tocou meu ombro. Você não é mais a vítima, Aurora. Você é a predadora. Lembre-se, o contrato é a sua armadura. O tempo passou voando. Foram meses de preparação intensa, onde cada dia era focado em um único objetivo: Cássio. Finalmente chegou o dia do meu lançamento. Eu estava pronta para voltar à cidade que me cuspiu, mas desta vez eu não voltaria rastejando. Eu voltaria no salto-agulha, com a cabeça erguida, pronta para a caçada.
A oportunidade surgiu através de um grande evento de caridade, que Cássio, claro, usava para lavar a imagem. O objetivo era simples: ser notada por ele. Eu entrei naquele salão de festas luxuoso, o mesmo tipo de ambiente que meu pai me levava quando eu era criança, mas que agora parecia um palco de guerra. Eu estava linda, impecável. O vestido era discreto, mas o olhar era de quem tinha visto o inferno e voltado para cobrar a passagem. Eu me posicionei perto do bar, esperando o momento certo. Eu senti o peso do meu disfarce, a rigidez da minha nova personalidade. Eu não podia cometer erros. Um deslize e o contrato estaria quebrado, e o preço seria alto. Não apenas a minha vingança, mas a minha vida. E então eu o vi. Cássio Montenegro. Ele estava mais velho, um pouco mais gordo, mas ainda com aquele ar de superioridade insuportável. Ele ria, apertava as mãos de outros empresários e ao lado dele uma mulher muito mais jovem, que parecia um acessório caro. Meu sangue gelou, mas meu coração não acelerou. O treinamento funcionou. A raiva estava ali, mas era controlada, canalizada. Era uma arma, não uma emoção. Eu executei a primeira fase do plano. Um encontro casual, organizado com precisão militar pela equipe de Dona Lira. Eu precisei apenas esbarrar no braço dele enquanto ele falava ao telefone, derrubando propositalmente um pouco de champanhe no terno caro. "Oh, meu Deus, me desculpe, eu sou tão desastrada", eu disse usando uma voz suave e um sotaque levemente europeu que eu havia aperfeiçoado. Cássio, que estava pronto para explodir de raiva, congelou ao me ver. O sorriso oleoso dele voltou, mas desta vez era um sorriso de caçador. "Sem problemas, senhorita", ele disse, esperando o meu nome. Vera Lúcia", eu respondi, estendendo a mão. Ele pegou minha mão e a beijou, demoradamente, os olhos fixos nos meus. Eu senti nojo, mas mantive a expressão de polidez e leve interesse. "Vera Lúcia, você é nova por aqui. Eu não me lembro de ter visto um rosto tão interessante nos nossos círculos. Eu acabei de chegar na cidade. Estou estudando algumas oportunidades de investimento. Eu sou consultora, trabalho com reestruturação de grandes empresas." Essa era a isca. Cássio adorava reestruturação, ou melhor, adorava desmantelar empresas para lucrar. Reestruturação? Interessante. Minha empresa, a Montenegro Holdings, está sempre em busca de talentos visionários. Eu sorri, um sorriso calculado. Eu ouvi falar da Montenegro Holdings. Dizem que é uma empresa que sabe exatamente como fazer dinheiro, não importa o custo. A indireta foi sutil, mas ele entendeu. Ele viu em mim não apenas uma mulher atraente, mas uma mulher que falava a língua dele, a língua da ambição sem limites. "Gostaria de tomar um café comigo amanhã, Vera Lúcia? Podemos discutir essas oportunidades." "Eu adoraria, senhor Montenegro. Tenho a agenda apertada, mas para uma conversa tão promissora, eu arrumo um espaço." O primeiro passo estava dado. Eu tinha entrado no jogo dele. Naquela noite, de volta ao meu apartamento de fachada, pago pelo contrato, eu tirei o vestido e me olhei no espelho. A maquiagem escondia a antiga Aurora, mas o ódio ainda estava lá, servindo de base para tudo. Eu liguei para Dona Lira, usando o telefone criptografado. Ele mordeu a isca. Eu relatei. Minha voz profissional e sem emoção. "Excelente, Aurora. Lembre-se, ele não é apenas o seu alvo. Ele é o seu teste. Você precisa ser mais inteligente, mais cruel e mais paciente do que ele. Sua vingança será a prova de que o contrato funciona. Não falhe, eu não vou falhar. Eu não tenho mais nada para perder, Dona Lira. Só a oportunidade de fazê-lo pagar." Desliguei. Eu sabia que a partir daquele momento, a minha vida seria uma mentira constante, um teatro de manipulação. Mas cada passo que eu dava em direção a Cássio era um passo em direção à paz do meu pai. Eu tinha que ser a melhor. Eu tinha que ser implacável. Eu tinha que ser Vera Lúcia,
a mulher que faria Cássio Montenegro desejar a morte. E o jogo estava apenas começando. A infiltração era só o começo da queda dele. Eu precisava ir fundo, encontrar as rachaduras no império dele e explodi-lo de dentro para fora. Eu não ia apenas tirar o dinheiro dele, eu ia tirar o ar dos pulmões dele, exatamente como ele fez com meu pai. Eu era a justiça em carne e osso, e ele ainda não sabia que o seu carrasco estava sentado na mesa ao lado, tomando café e sorrindo. E o melhor de tudo, ele estava me pagando para fazer isso. O contrato de vingança era o meu novo destino. Eu acordei no dia seguinte e a primeira coisa que eu fiz foi olhar no espelho. Não era mais a Aurora de luto, era a Vera Lúcia, a consultora fria, pronta para o combate. Eu vesti o taielé sob medida, pus os saltos e senti que estava calçando a armadura. O café com Cássio Montenegro não foi um encontro de negócios, foi um interrogatório disfarçado. Ele se sentou na mesa mais reservada do restaurante mais caro da cidade, exalando aquele cheiro de dinheiro velho e poder. Ele estava acostumado a dominar a conversa, a intimidar. Mas eu não estava lá para ser intimidada. Eu não falei de balanços óbvios ou de estratégias de mercado que qualquer um podia ler. Eu usei o material que Dona Lira tinha me dado. Análises de risco complexas, previsões de nicho que só quem estava muito por dentro entenderia. Eu falava a língua dele, só que com um sotaque mais elegante, e, crucialmente, eu não mostrava interesse em pedir nada, eu mostrava interesse em tomar. A Montenegro Holdings tem uma estrutura de capital interessante, Cássio, eu disse, cruzando as pernas e tomando um gole do meu café, sem pressa. Eu usei o nome dele de propósito para diminuir a distância. Ele gostou da ousadia. Interessante como, Vera Lúcia. Ele sorriu. Aquele sorriso que me dava vontade de vomitar, mas eu mantive a máscara. Interessante como frágil se não for gerenciada com inteligência. Seus ativos estão inchados, mas a liquidez é um problema potencial. Você está crescendo rápido demais e deixando pontas soltas na base. Um predador inteligente olharia para esses buracos e atacaria. Ele parou de sorrir. Ele não estava acostumado a ser analisado assim, de frente. Ele estava acostumado a ouvir elogios sobre o seu visionarismo. E você se considera uma predadora, Vera? Eu me considero alguém que sabe como proteger o que é meu, Cássio, e como conseguir o que eu quero. E eu quero trabalhar com empresas que são grandes o suficiente para me dar um desafio. Eu não disse que queria trabalhar para ele. Eu disse que queria trabalhar com ele. Sutileza é tudo. Eu o fiz sentir que ele precisava de mim para proteger o que ele tinha roubado, e a ganância dele era maior que a desconfiança. Ao final do café, ele não me deu um cartão de visitas. Ele me deu a chave. Vera, eu preciso de você dentro da minha equipe, como consultora especial. Você não vai se reportar a ninguém além de mim. Eu quero que você olhe para minha empresa com os olhos de um predador e me diga onde estamos vulneráveis. Eu aceitei, claro. Eu nem precisei negociar o salário. Ele ofereceu uma fortuna. Ele estava me pagando para desmantelar o próprio império. O universo tem um senso de humor macabro, não tem? Entrar na Montenegro Holdings foi como entrar no túmulo do meu pai. O prédio era de vidro e aço, frio e imponente. Eu andava pelos corredores e cada passo era uma lembrança do que ele perdeu. Eu vi o retrato de Cássio na parede, sorrindo como um conquistador. Tive que respirar fundo e lembrar. Eu não era Aurora, a filha de luto. Eu era Vera, a ferramenta. O meu escritório era no andar executivo. Eu tinha acesso a reuniões confidenciais, a relatórios internos. A equipe de Dona Lira tinha me preparado para isso. Eu sabia onde procurar e o que perguntar. O plano de Dona Lira era claro. Cássio tinha construído sua riqueza em cima de esquemas de lavagem de dinheiro, corrupção em contratos públicos e, claro, a fraude que ele cometeu contra meu pai. O império parecia sólido por fora, mas por dentro era um castelo de cartas podres. Eu precisava de acesso aos dados brutos, à contabilidade paralela. E para isso, eu precisava de um elo fraco. O elo fraco dele era o Dr. Tavares.
O Dr. Tavares era o diretor financeiro, CFO, um homem de uns 60 anos com olheiras profundas e uma postura curvada. Ele era o cérebro que executava as ordens sujas de Cássio, mas não tinha o estômago para maldade. Ele vivia com medo. O tipo de homem que usava a mesma gravata por 3 dias seguidos e bebia antiácido como água. Eu comecei minha abordagem com Tavares de forma lenta e sutil. Eu não o intimidava. Eu o tratava com respeito, algo que Cássio nunca fazia. Dr. Tavares, eu dizia, com a voz suave, entrando na sala dele com uma pasta de relatórios. Eu sei que você está sobrecarregado. Esses números são complexos. Você está carregando um peso enorme nas costas. Ele me olhava com desconfiança no começo, mas a minha empatia falsa era como um bálsamo. Cássio só gritava com ele. Eu oferecia um café e um ombro muito bem vestido. Eu comecei a pontuar, de forma casual, os riscos que ele estava correndo. Sabe, Dr. Tavares, a forma como a aquisição daquela empresa de logística foi contabilizada, se alguém do fisco resolvesse investigar a fundo, a pessoa que assinou a papelada final é quem vai ser responsabilizada criminalmente. E não é o Cássio, é o CFO. Eu deixei a frase pairar no ar. Eu vi o medo gelar os olhos dele. Ele sabia que eu estava certa. Cássio era mestre em se proteger, jogando a culpa nos outros quando o esquema desmoronasse. Tavares era o bode expiatório perfeito. Eu não o ameacei. Eu me apresentei como a salvadora. Nós podemos arrumar isso, Dr. Tavares. Eu sou a consultora de reestruturação, lembra? Eu posso criar um colchão, uma narrativa legal, para proteger esses ativos. Mas para isso eu preciso de transparência total. Eu preciso de acesso aos dados que nem o Cássio olha mais de perto. Onde estão os arquivos de contingência? Os antigos. A pressão estava funcionando. Tavares estava no limite. Ele me via como uma saída de emergência. Uma advogada do diabo que poderia talvez salvar sua aposentadoria e sua liberdade. Uma tarde, ele me chamou ao escritório dele. Ele estava pálido. Ele trancou a porta. Vera Lúcia, ele sussurrou, a voz tremendo. Eu não aguento mais. Eu estou noites sem dormir. Se o Cássio descobrir que eu estou falando com você sobre isso, ele me destrói. Eu não estou aqui para destruí-lo, Dr. Tavares, eu respondi, mantendo a calma. Estou aqui para salvar você da destruição que Cássio preparou para si mesmo. Você me ajuda a consertar os erros dele e eu garanto que seu nome estará limpo quando a poeira baixar. Era uma mentira deslavada. Eu não ia limpar o nome dele, mas ele precisava acreditar nisso. Tavares respirou fundo e tirou um pendrive minúsculo do bolso de dentro do paletó. Isto é a verdade. Os relatórios de 2018 a 2021. As offshores, os contratos superfaturados, a contabilidade criativa usada para sugar a empresa do seu pai, Aurora. Ele parou, percebendo o que tinha dito. O pânico voltou aos olhos dele. Eu não pisquei. Eu mantive a minha máscara de Vera Lúcia. Eu não sei do que você está falando, Dr. Tavares. Meu nome é Vera Lúcia. Eu sou consultora e estou aqui para proteger você, se você me der essa ferramenta. Ele assentiu, confuso, exausto, vencido. Ele me entregou o pendrive. A senha é a data de nascimento do Cássio. Ele é narcisista demais para usar qualquer outra coisa. Eu peguei o pendrive. Senti a eletricidade da vingança nas pontas dos meus dedos. Ali estava, a prova. Não apenas o que ele tinha feito com meu pai, mas anos de criminalidade corporativa. Saí do escritório de Tavares sem pressa, a pasta na mão, o coração batendo no ritmo calmo que Dona Lira me ensinou. Eu tinha um mapa do tesouro. Ou melhor, um mapa do lixo. Naquela noite, eu estava de volta ao meu apartamento seguro. Eu conectei o pendrive ao sistema criptografado de Lira. As informações eram um banquete. Dona Lira e sua equipe de analistas começaram a trabalhar imediatamente, cruzando os dados, preparando a estratégia de ataque. O contrato de retribuição não previa apenas a exposição, previa a destruição. E a destruição começaria pelo que Cássio mais amava,
a sua imagem de gênio dos negócios. O primeiro golpe tinha que ser cirúrgico, algo que o fizesse sangrar lentamente, sem que ele soubesse de onde vinha o corte. Dona Lyra me instruiu a usar a informação que eu obtive sobre um investimento massivo que Cássio estava prestes a fazer em um novo mercado de tecnologia, um unicórnio que ele achava que o catapultaria para um nível global. Eu, como Vera Lúcia, tinha toda a credibilidade para sugerir a ele uma pequena reestruturação de portfólio antes do grande investimento, para maximizar a eficiência fiscal. No dia seguinte, sentei-me com Cássio na sala de reuniões. Cássio, antes de injetarmos bilhões no setor de IA, precisamos liquidar esses ativos de energia renovável. Eles estão gerando um fluxo de caixa negativo disfarçado de lucro. É um vazamento lento. Se você vender agora, antes que o mercado perceba a saturação, você maximiza o retorno e tem mais capital para a IA. Eu usei termos que soavam inteligentes e urgentes. Cássio, que mal olhava para o setor de energia renovável, ele só ligava para o glamour da tecnologia, concordou imediatamente. Faça isso, Vera. Você tem carta branca. Venda o que for preciso. Limpe a casa. E eu fiz. Mas a venda que eu organizei não foi apenas uma liquidação. Eu usei o meu conhecimento e os contatos de Lyra no mercado financeiro para inundar o mercado com as ações daquele setor específico de Cássio, tudo de uma vez. Eu forcei uma baixa artificial, vendendo os ativos por um preço abaixo do que eles valiam no papel, mas que ainda era alto o suficiente para Cássio não desconfiar. O resultado foi imediato. A Montenegro Holdings perdeu centenas de milhões de capitalização em menos de 48 horas. Quando Cássio me chamou no escritório dele, ele estava furioso, mas não comigo. Vera, o que aconteceu? O mercado de energia despencou, perdemos uma fortuna na liquidação. Ele estava gritando com o telefone, falando com algum corretor. Eu me mantive calma, com a expressão de uma profissional frustrada. É exatamente o que eu alertei, Cássio. A saturação chegou. Estávamos sentados em ativos podres. O mercado antecipou a queda. Pense pelo lado positivo. Se tivéssemos esperado mais uma semana, teríamos perdido o dobro. Eu minimizei o dano. Agora, o capital que sobrou está seguro para o investimento em IA. Eu transformei o meu ataque em uma vitória de consultoria. Eu o fiz acreditar que a perda era inevitável e que eu era a única que o tinha salvado de um desastre maior. Ele rangeu os dentes, mas a ganância falou mais alto que a desconfiança. Ele precisava de mim para o próximo passo. Tudo bem, Vera. Você está certa. Foco na IA. Não podemos nos distrair com esses ativos menores. Menores. Centenas de milhões eram menores para ele. Eu saí do escritório e por um instante senti o prazer puro da vingança. Não era só o dinheiro, era a confusão nos olhos dele. Eu tinha plantado a semente da dúvida sobre a própria capacidade dele de controlar o mercado. O primeiro golpe tinha sido dado, mas eu sabia que isso era só o aquecimento. Eu continuei a manter a fachada de Vera Lúcia, trabalhando incansavelmente ao lado de Cássio. Eu me tornei indispensável. Eu organizava a agenda dele, participava das reuniões mais íntimas e até o acompanhava em jantares de negócios, onde eu observava cada movimento dele, cada fraqueza, cada vício. Eu descobri que, apesar de todo o poder, Cássio era profundamente inseguro. Ele dependia da adulação e ele tinha um medo terrível de ser exposto como o golpista que ele era. Dona Lyra me alertou. O dinheiro é o corpo dele, Aurora, mas a alma é a alma. Nós vamos tirar a alma primeiro. O próximo passo era atingir a reputação dele, e eu sabia exatamente onde o calcanhar de Aquiles estava. Cássio tinha uma amante de longa data, uma socialite que ele usava para manter as aparências de homem de família. Embora ele fosse divorciado, ele cultivava a imagem de moralista. O nome dela era Sofia, e Sofia era tão gananciosa quanto Cássio, mas muito menos inteligente.
Eu comecei a me aproximar-te, Sofia, não como rival, mas como confidente. Você é uma mulher de classe, Sofia, eu dizia, durante um almoço casual que eu organizei. Você merece muito mais do que ser mantida em segredo. Uma mulher como você deveria estar no centro das atenções, ao lado dele, não nas sombras. Eu joguei com a vaidade dela, com o ressentimento dela por ser a outra. Eu sabia que Sofia tinha acesso a informações sensíveis, presentes caríssimos que Cássio usava para subornar políticos, e o mais importante, ela tinha cartas e e-mails comprometedores. O contrato me ensinou a ser uma manipuladora mestre. Eu não precisava pedir os documentos. Eu precisava fazer com que Sofia quisesse entregá-los, por raiva e por vingança pessoal contra Cássio, que a tratava como um objeto. Eu disse a ela de forma casual que Cássio estava planejando se casar com a nova e jovem modelo que ele estava exibindo. Uma mentira, mas que atingiu Sofia onde doía. A raiva dela foi instantânea. Ele não vai fazer isso comigo. Eu dei os melhores anos da minha vida para ele. Eu sei, eu murmurei, parecendo solidária. Mas ele é um homem egoísta, Sofia. Ele só pensa em si. Você precisa se proteger. Você precisa de provas do envolvimento de vocês, para garantir que ele não te descarte como lixo. Em menos de uma semana, Sofia, cega de ciúmes e medo de ser abandonada sem nada, me procurou. Ela me deu uma caixa de joias e, escondido no fundo, um pendrive ainda mais cheio de segredos do que o de Tavares. Comunicações privadas, nomes de políticos subornados e, o pior de tudo para Cássio, a confissão em áudio de que a fraude contra meu pai foi planejada meses antes da morte dele. Eu tinha agora o ouro e o veneno. O contrato estava sendo executado com perfeição. O peso de ser Vera Lúcia, no entanto, começou a me cobrar. Eu tinha que sorrir para o homem que destruiu minha vida. Tinha que aceitar presentes caros dele, que eram imediatamente catalogados e usados como prova de lavagem de dinheiro por lira. E tinha que viver uma mentira 24 horas por dia. Uma noite, eu estava no meu apartamento, exausta. Eu me permiti olhar para a foto do meu pai. Ele estava sorrindo, um sorriso honesto. E eu, agora, era uma espiã, uma manipuladora, uma criminosa em nome da justiça. Eu liguei para Dona Lira. Eu precisava de uma âncora. O peso tá grande, eu confessei, quebrando a minha regra de não mostrar emoção. Eu sinto que estão me perdendo na Vera Lúcia. Eu estou agindo como Cássio, mentindo e manipulando. A voz de Lira veio calma e grave pelo telefone criptografado. Você não está se perdendo, Aurora. Você está se transformando. Você está usando as ferramentas do inimigo contra ele. Cássio é um parasita que vive da fraqueza dos outros. Nós somos o anticorpo. A diferença é o seu propósito. Você faz isso pela retribuição e pela justiça de outras mulheres que virão depois de você. Ele faz isso por ego e ganância. Mantenha o foco no contrato. O fim justifica os meios. As palavras dela eram frias, mas me deram o chão de volta. Eu não era Cássio, eu era a consequência dele. Com as novas informações de Sofia, Dona Lira deu a ordem para o segundo grande ataque. O fim justifica os meios. As palavras dela eram frias, mas me deram o chão de volta. Eu não era Cássio, eu era a consequência dele. Com as novas informações de Sofia, Dona Lira deu a ordem para o segundo grande ataque. Não seria financeiro desta vez, seria legal e midiático. O plano era vazar a informação sobre o suborno de um senador específico, usando a documentação de Sofia, mas de forma anônima e através de canais de notícias investigativas que Lira controlava indiretamente. O vazamento tinha que ser explosivo o suficiente para forçar uma investigação federal, mas sem ligar o nome de Vera Lúcia ou de Sofia ao crime. Eu preparei a pasta de documentos, com a caligrafia de Lira, e a enviei para o endereço de um jornalista famoso, conhecido por sua integridade. O resultado foi um terremoto.
Na manhã seguinte, todos os jornais e noticiários falavam sobre o escândalo de corrupção envolvendo a Montenegro Holdings e o senador. O nome de Cássio estava em todas as manchetes, ligado a esquemas de propina. Eu cheguei ao escritório e a atmosfera era de pânico. Cássio estava trancado na sala dele, gritando com advogados. A Montenegro Holdings perdeu mais de 30% de seu valor de mercado em horas. Quando Cássio finalmente me chamou, ele parecia um animal ferido. Quem fez isso, Vera? Quem vazou essa informação? Eu confiei em todos. Quem é o traidor? Eu olhei para ele com a preocupação calculada de uma aliada. Cássio, isso não é obra de um traidor interno. Isso é um ataque coordenado, um trabalho profissional. Alguém está tentando te derrubar, e eles são muito bons. Eles atingiram o seu ponto mais fraco, a sua reputação. Eu usei a crise para me tornar ainda mais essencial. Eu sugeri a ele uma estratégia agressiva de relações públicas para controlar o dano, enquanto nos bastidores eu dava as coordenadas para Lyra sobre quais informações o público precisava saber em seguida. Eu estava sentada ao lado dele, ajudando-o a construir a defesa, enquanto eu mesma era a artilheira que atirava contra ele. O golpe na reputação foi devastador, mas Cássio era forte. Ele usou seu dinheiro para silenciar o senador e tentar abafar o escândalo. Ele conseguiu estancar a sangria legal temporariamente, mas a mancha estava lá. As ações continuaram em queda livre. Eu sabia que o próximo movimento tinha que ser fatal. Não podia ser só um sangramento. Tinha que ser uma hemorragia. Dona Lyra me disse que era hora de usar o que Tavares me deu. A prova da fraude original. O roubo da empresa do meu pai. Cássio vai tentar reestruturar as finanças para sobreviver a essa crise de imagem, Lyra explicou. Ele vai mover o dinheiro sujo para novos esconderijos. É nesse momento que você o ataca, quando ele estiver vulnerável e distraído. Eu preparei o terreno. Eu sugeri a Cássio que ele fizesse uma limpeza de imagem interna, transferindo a responsabilidade da contabilidade antiga para um novo braço da empresa. Se for descoberto, Cássio, você pode dizer que foi a gestão antiga, antes da sua reestruturação, eu aconselhei. Ele concordou, achando que estava me manipulando para proteger seus ativos. O que ele não sabia é que, ao mover o dinheiro, ele estava expondo o rastro da fraude de forma clara e inegável. Eu tinha acesso aos códigos de transferência e aos novos destinos das contas. Com a informação fresca e a prova irrefutável, o áudio de Sofia e o pendrive de Tavares, Dona Lyra preparou o ataque final ao Império. Mas antes de tudo desabar, eu precisava de um momento só meu. Eu precisava que Cássio soubesse, na hora certa, quem eu realmente era. Eu organizei uma reunião de emergência com ele, tarde da noite, na sua sala executiva. O prédio estava vazio. Ele estava exausto, o cabelo desgrenhado, o terno amarrotado. O sorriso de tubarão tinha sumido, substituído por uma expressão de medo e paranoia. Vera, o que é tão urgente? Ele perguntou, esfregando o rosto. Eu fechei a porta e travei. Eu não sorri. Tirei os óculos de leitura e olhei para ele. Não mais como Vera Lúcia, mas como Aurora. É urgente porque o jogo acabou, Cássio. Eu disse, e a minha voz, embora controlada, carregava o peso de anos de dor. Ele me olhou confuso. Do que você está falando? Que jogo? Eu caminhei até a mesa dele. Coloquei uma foto emoldurada de meu pai, que eu guardava no bolso interno do meu casaco bem na frente dele. O jogo que você começou quando roubou tudo de Elias Varela. O homem que você matou. Cássio demorou um momento para processar. A cor sumiu do rosto dele. Ele olhou para a foto, para mim, para a foto de novo. A arrogância se esvaiu, restando apenas o pavor. Aurora? Não pode ser. Você estava falida, desaparecida. Eu estava treinando, Cássio. Treinando para ser o destino que você tanto merecia. Você roubou minha vida, matou meu pai. E agora, eu estou aqui para cobrar a dívida. Eu sou o seu contrato de retribuição. Aquele momento, aterrorizar Cássio Montenegro, valeu cada dia de mentira. Ele tentou ligar para a segurança, mas eu já tinha desativado as linhas. Você me recrutou, Cássio. Eu disse com satisfação fria. Você me deu a chave do seu reino.
Me pagou para encontrar as suas fraquezas. E eu encontrei. Todas elas. E agora, o mundo inteiro vai saber quem você é de verdade. Não o gênio, mas o ladrão e o assassino. Eu liguei o meu laptop. A tela mostrava o painel de controle do último ataque. Em 10 minutos, a imprensa internacional, o FBI e a Receita Federal terão acesso a todos os seus segredos. E a prova de que você fraudou a empresa do meu pai é a cereja do bolo. Ele tentou se levantar, mas o pânico o paralisou. Você não pode fazer isso. Eu te dou o que você quiser. Dinheiro, a empresa de volta. Eu te dou tudo, Aurora. Eu ri, sem humor. Você não tem mais nada para me dar, Cássio. Você já me deu o que eu precisava, a oportunidade de te derrubar de dentro. Meu contrato não é por dinheiro, é por justiça. E a sua justiça está sendo entregue agora. Eu apertei o botão de envio. A vingança estava completa. Cássio Montenegro estava destruído. E eu, Aurora ou Vera, estava pronta para pagar o preço do contrato. O ciclo de dor de Cássio acabava ali, e o meu serviço à justiça, o meu novo destino, estava apenas começando. Eu tinha que ser a próxima ferramenta. O que viria depois da queda de Cássio era a verdadeira prova do meu compromisso com o contrato. A sala executiva ficou em silêncio depois que eu apertei o botão. Não houve explosão, não houve sirenes imediatamente. Só o som da respiração ofegante de Cássio. Ele estava sentado, olhando para a foto do meu pai na mesa dele e para mim. O medo era tão palpável que eu quase podia senti-lo no ar. Você não vai sair daqui, ele conseguiu dizer, a voz rouca, tentando desesperadamente encontrar uma ameaça. Eu sorri, mas era o sorriso de Vera Lúcia, frio e letal. Eu já saí, Cássio. Eu saí da sua vida no momento em que você me deu o pendrive, no momento em que você me contratou. O que você vê agora é apenas o fantasma que veio te assombrar. Eu me virei e caminhei para a porta. Ele não conseguiu me impedir. Ele estava paralisado. Ele estava vendo o império desmoronar em tempo real, e a causa era a mulher que ele subestimou, a mulher que ele pensou ter destruído. Eu abri a porta e saí, deixando-o sozinho na escuridão, com a verdade nua e crua na tela do computador. Eu não fui para casa. Fui para um ponto de encontro pré-determinado, um apartamento discreto que a rede de Dona Lira usava para emergências. Eu cheguei lá antes que o caos tomasse as ruas. Quando eu liguei a televisão, a cidade já estava em chamas midiáticas. O jornalista que recebeu a pasta de documentos tinha sido rápido. As manchetes eram brutais. Esquema de corrupção global. Montenegro Holdings envolvida em lavagem de dinheiro e fraude histórica. O pior para Cássio não foi a reportagem sobre a corrupção política. O pior foi a reportagem que veio logo em seguida, usando o áudio de Sofia e o relatório de Tavares. A história de Elias Varela, meu pai, foi contada em detalhes, com a prova inegável de que Cássio tinha planejado a fraude que levou à morte dele. Cássio não era mais um empresário poderoso, era um assassino corporativo. Eu assisti a tudo, sentada no sofá, com um copo de água na mão. Eu não senti euforia, senti um alívio pesado, como tirar uma pedra enorme das costas. Mas junto com o alívio veio o vazio. A vingança, que tinha sido o meu combustível por tanto tempo, tinha acabado. E agora? No meio da madrugada, Dona Lira apareceu. Ela não bateu, ela simplesmente entrou, como se as queixaduras não fossem um problema. Ela vestia um sobretudo diferente, mas o olhar era o mesmo, profundo, avaliador. Você completou a tarefa, Aurora, ela disse, tirando o casaco e pendurando. Cássio Montenegro está preso. Seus ativos estão congelados. O escândalo é grande demais para ser abafado. Ele vai passar o resto da vida tentando se defender, mas a reputação dele está em frangalhos. Ele perdeu o que mais prezava. Eu relatei os fatos, com a frieza que eu tinha aprendido. Dona Lira assentiu, mas não sorriu. A retribuição foi executada com precisão. Você não apenas o derrubou, você o fez pagar em vida pelo que ele tirou de seu pai.
Isso encerra a cláusula primeira do contrato. Ela se sentou em uma poltrona e eu esperei. Eu sabia que a parte mais difícil vinha agora. A cláusula segunda. A minha lealdade. E agora, Lyra? Eu sou livre? Eu perguntei, sentindo um resquício da antiga Aurora, a que sonhava em ter uma vida normal de volta. Lyra me olhou com uma severidade que me fez lembrar que eu não estava falando com uma amiga, mas com a líder de um coletivo de justiça que operava fora da lei. Livre? Você assinou o contrato, Aurora. Você trocou sua liberdade de volta pela garantia de justiça. Você agora pertence à balança. A sua vida antiga acabou no momento em que você apertou a minha mão naquele beco. Você é uma ferramenta, uma muito valiosa agora. Eu respirei fundo. Não havia surpresa. Eu sabia o preço. Eu entendo. O que eu faço agora? Você descansa por 48 horas. Depois, nós começamos o processo de desconstrução da Vera Lúcia. Você precisa desaparecer por completo. Sua nova identidade será forjada. E então, você começará seu serviço. Ela me explicou o funcionamento do coletivo. Eu não seria uma assassina de aluguel como eu temi no início. Nós éramos estrategistas, mestres da infiltração e da manipulação da verdade. Nós éramos o último recurso para mulheres que não tinham dinheiro, nem poder, para lutar contra os gigantes que as esmagaram. Nós não somos a lei, Aurora. Somos a consequência da falha dela. Você tem a experiência. Você sabe como é ser destruída. E agora, você sabe como destruir. Você será a mentora para as próximas. Aquelas que vierem até nós com o mesmo fogo que você tinha nos olhos. Nos dias seguintes, eu vi o meu passado ser apagado. Vera Lúcia desapareceu sem deixar rastros. A Aurora original foi dada como desaparecida, o que tecnicamente era verdade. Meu rosto, minha voz, minhas digitais, tudo foi limpo dos registros da cidade. Eu era um fantasma, livre para existir apenas dentro da rede de Lyra. Quando finalmente saí do esconderijo, não era mais para minha vingança, mas para a missão. Dona Lyra me levou para a sede principal novamente, o complexo nas montanhas. Mas desta vez, eu não era uma aluna. Eu era uma das veteranas. As outras mulheres me olhavam com respeito, misturado com um pouco de medo. Eu era a prova viva de que o contrato funcionava. Eu tinha derrubado Montenegro. Meu primeiro serviço não foi uma grande operação, mas uma tarefa de avaliação. Lyra me colocou na frente de um dossiê. Era a história de uma jovem advogada, brilhante e idealista, que tinha sido vítima de assédio moral e sexual por seu chefe, um juiz poderoso e intocável, que arruinou a carreira dela quando ela o denunciou. O nome dela era Camila, e o nome dele era Juiz Aguiar. Eu li a história e senti a dor de Camila como se fosse minha, a mesma sensação de impotência que me levou ao beco. Camila está disposta a assinar o contrato, Lyra me informou. Mas ela é jovem, impetuosa. Ela quer que ele perca o emprego e seja preso em 3 meses. Ela não entende a paciência necessária. Sua missão, Aurora, é prepará-la. É ser a ponte entre o ódio dela e a estratégia que garantirá a queda dele. Eu aceitei a missão. Eu não estava mais buscando a minha paz, mas construindo a paz de outra pessoa. E isso me deu um novo tipo de propósito. Algo que o dinheiro e o poder nunca poderiam ter me dado. Eu conheci Camila. Ela estava quebrada, mas o fogo nos olhos era o mesmo que eu tinha. Ela me viu e viu a lenda da mulher que derrubou Cássio Montenegro. Eu quero que ele pague, ela disse, a voz cheia de lágrimas e fúria. Eu me sentei ao lado dela e pela primeira vez em anos, eu deixei a máscara de Vera Lúcia cair completamente. Eu falei com a voz de Aurora, a sobrevivente. Ele vai pagar Camila. Mas não será rápido. Se você for impetuosa, você se torna a vítima de novo. Nós vamos construir a destruição dele tijolo por tijolo. Você precisa ser fria. Você precisa ser paciente. Você precisa se transformar na arma. Eu não estava mais ensinando táticas de luta ou como abrir um cofre. Eu estava ensinando sobre a sobrevivência da alma durante a guerra. Eu estava ensinando a ela como canalizar o ódio para a precisão cirúrgica. O tempo passou. Minha vida se tornou uma série de missões, uma teia complexa de justiça nas sombras. Eu me tornei muito boa nisso.
Eu me movia entre identidades falsas, viajando pelo país, ajudando mulheres a reequilibrar suas balanças. Nós não éramos heroínas de capa e espada. Éramos mulheres que entendiam que, às vezes, para que a justiça prevaleça, é preciso sujar as mãos com a verdade. Eu nunca mais vi Cássio Montenegro, mas eu li sobre ele. Ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão. A Montenegro Holdings foi desmantelada e vendida em pedaços. Ele perdeu tudo. E o mais importante, ele perdeu a sua narrativa. Ele não era mais o gênio, era o golpista. A vingança, para mim, não foi doce. Foi necessária. Foi a cirurgia que me permitiu continuar vivendo. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo a antiga Aurora, a empresária falida. Não vejo Vera Lúcia, a consultora fria. Eu vejo uma mulher que carrega as cicatrizes da luta, mas que encontrou seu lugar no mundo. Eu sou a executora de contratos. Eu sou a consequência. Dona Lyra, minha mentora e minha comandante, me ensinou que o poder não está no dinheiro ou nos títulos. O poder está em saber que você pode decidir o destino de quem te feriu e usar essa força para proteger aqueles que não podem se proteger. Eu sou a prova de que quando o sistema falha e quando a dor é grande demais para ser ignorada, a justiça pode emergir das sombras, vestida em um sobretudo e guiada por um contrato de retribuição. E se você está aqui me ouvindo hoje, se você já se sentiu esmagada pela injustiça, saiba de uma coisa: a balança sempre pode ser reequilibrada. O preço é alto, sim, mas a satisfação de ver o predador virar a presa e de usar a sua dor para salvar outra pessoa, essa é a verdadeira liberdade. Eu não sou mais livre no sentido tradicional. Eu sou livre da dor e estou amarrada à causa. E é aqui, neste novo mundo de sombras e estratégias, que eu finalmente encontrei a paz. A minha história com Cássio Montenegro acabou, mas a minha história de serviço à justiça feminina, essa, meus amigos, está apenas começando. E eu estou pronta para o próximo contrato.